Me fizeram um pedido esses dias aqui nos comentários para que eu estivesse recomendando algumas músicas, divulgando aqui no canal algumas músicas, alguns hinos, louvores que eu gosto muito, alguns hinos para variar o nosso estilo muitas vezes. E eu separei aqui 6 hinos que são os meus preferidos, não pela melodia, mas sim pela mensagem também. E para começarmos o nosso vídeo de hoje, eu queria deixar bem claro que é crucial ouvirmos hinos, ouvirmos louvores, colocarmos a nossa mente só em coisas boas e não ficarmos olhando coisas vagas o dia inteiro, porque mente vazia é oficina do Satanás. Isso não é um verso bíblico, mas é uma expressão que nós usamos que é a plena verdade. Mente vazia é oficina do Satanás. É a hora que Satanás ele está astuto, ele é como uma serpente, que ele está pronto para atingir o seu ponto fraco. É a hora que você está com a mente vazia. E por que os louvores eles são cruciais, são fundamentais para a vida do cristão? Porque os louvores, é por intermédio muitas vezes dos louvores que eu consigo me reconverter, que eu consigo me entender, que eu consigo entender que eu sou completamente dependente de Deus. É por intermédio dos louvores que eu consigo reconhecer que eu estou abaixo da capacidade divina e que eu não sou ninguém, que eu sou dependente de Deus na minha vida. Porque todas as bênçãos que são concedidas a mim são de Deus, elas vêm de Deus. Então eu sou totalmente dependente de hinos. É muitas vezes pelas melodias que eu consigo reconhecer isso. E para começarmos o nosso vídeo de hoje, eu queria citar o primeiro louvor. O primeiro é o hino Arautos do Rei. Um hino que é dos Arautos do Rei, se ele não for o primeiro. Segue aí. Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Agora, por que eu escolhi esse hino? É porque esse hino, na verdade, ele me lembra que eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo meus bens materiais. Os meus bens materiais, como ficar muito tempo nos celulares, como eu já disse aqui anteriormente, que se ficamos muito tempo com a mente vazia, é a hora de Satanás, que ele é astuto, é a hora dele atacar o nosso ponto fraco. Isso me lembra de um versículo que está lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, que eu vou ler aqui para vocês. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E no versículo 16. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então esse hino também me recorda, porque quem me ama, meu celular, ele não tem essa capacidade de me amar. Os meus bens materiais, as coisas que eu mais gosto nessa terra, não tem a capacidade de me amar, não tem a capacidade de me ajudar. E é isso o que Deus, é por isso que eu escolho servir a Deus acima de todas as coisas, porque Deus é o único que tem a capacidade de me amar, tem a capacidade de me ajudar, tem a capacidade de estar comigo a todo tempo e de ser o meu amigo mesmo sendo Deus. Então esse é um verso esse é um hino muito bonito. E o verso desse hino, ele se baseia, na verdade esse hino, eu já percebi,
que ele se baseia no versículo que está lá em Mateus 6, no versículo 24. Mateus 6, no versículo 24. Está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então vocês não podem servir a Deus e as riquezas, o que eu acabei de falar. Agora o segundo hino é o hino O Lugar, do cantor Paulo Neto e o feat da Gabi Oliveira. Segue aí. No santo lugar, quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Agora, por que eu escolhi esse hino também? Esse hino, primeiramente, ele é o meu hino preferido. Para falar a verdade, ele é o meu hino preferido de todos. O Lugar, do Paulo Neto e o feat da Gabi Oliveira. Ele é o meu hino preferido por quê? Porque é como se Deus estivesse falando comigo. Hoje eu fui te encontrar naquele lugar onde você me chamava de pai. Só que cadê você? E às vezes quando nós estamos sofrendo, a gente culpa Deus. Ah, não, mas é por culpa dele. Porque ele não é Deus de amor. Por que ele não deveria estar aqui nos meus sofrimentos? Só que se você entendesse o coração de Deus, você entenderia que sofrendo, isso é um privilégio para nós, porque nós aprendemos a não cair na próxima vez. E Deus nos repreende porque Ele nos ama. Então Ele permite que nós sofremos porque Ele nos ama. E Ele está conosco a todo tempo, a todo momento. E Ele diz lá em Salmos 37:5, Ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Aí esse hino ele me recorda muito disso. Ele é um hino mais bonito, por isso que ele é o meu hino preferido. E o versículo que se baseia nesse hino, para mim, é o versículo que está lá em Mateus 11 no versículo 28. Mateus 11 no versículo 28. Que está escrito assim: vinde a mim, Deus falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Deus te chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, e eu vos aliviarei. E outro hino, agora eu já citei aqui o do Arautos do Rei e o do Paulo Neto com o feat da Gabi Oliveira. Agora o próximo hino é o hino Sonho Sem Fim, do grupo de artistas da Novo Tempo. É um grupo de artistas, de cantores da Novo Tempo que cantam esse hino, todos em conjunto. O hino Sonho Sem Fim. Segue aí. Agora, por que eu escolhi esse hino também, o Sonho Sem Fim? Porque é um hino que ele destaca o céu como um paraíso, como um lugar que não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. É um lugar que Deus preparou para nós, que Deus preparou para aqueles que o amam. É um lugar que Deus... É um sonho de verdade, é um sonho como diz o louvor. É um sonho sem fim, é um sonho eterno. É onde nós vamos conseguir cada vez mais descobrir as maravilhas que Deus criou. E um versículo que eu quero citar aqui, que é o que se baseia nesse louvor, é o que está em Apocalipse 21, no versículo 4, que está escrito assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então o céu vai ser realmente um paraíso em que nem quando nos momentos de felicidade
nem nos momentos de felicidade, que sempre, na verdade o céu vai ser uma eternidade de felicidade. Mas nem isso, não haverá uma dorzinha, não haverá um luto porque alguém morreu, ninguém morrerá na vida eterna. Então esse hino é um hino muito bonito também, que é um hino que toda vez que eu ouço ele eu reconheço, cara, é verdade, isso aqui não vale nada, tudo que eu estou passando nessa vida não vale nada. Eu tenho que começar a voltar para Deus, porque às vezes a gente cai mesmo, a gente cai porque nós somos pecadores. Mas Deus, Ele diz, assim como eu disse no versículo anterior, que está lá em Mateus 11:28, Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso, e eu vos aliviarei. E esse foi o vídeo, esse foi o hino que o quarto hino que eu escolhi. Agora, o quinto hino, não, o quarto, esse foi o terceiro hino que eu escolhi. Agora o quarto hino que eu escolhi foi o hino Verei Jesus, do grupo Adoradores 2. Segue aí o hino. Creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Este hino eu escolhi também pela mesma razão do que o outro, porque ele é um hino que nos faz lembrar do céu. E outro versículo que destaca esse assunto é o que está lá em 1 Coríntios 2, no versículo 9, que Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então se você vê um paraíso, você vê um lugar assim muito bonito, uma floresta, algo que você vê uma maravilha realmente de Deus aqui na terra. Agora, o céu é uma coisa que nem olhos viram, o olho nunca conseguiu ver a beleza, o paraíso que é o céu que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem ouvidos ouviram o ressoar das trombetas que os anjos vão estar cantando, nem jamais se penetrou em coração humano. Nenhum homem conseguiu desejar toda a riqueza que Deus preparou para aqueles que o amam. E esse foi o hino, o quarto hino que eu escolhi. Agora o quinto hino, o quinto louvor, é o louvor Ele Virá, do Leonardo Gonçalves. Segue aí. Resgatar quem o esperou, Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Este louvor eu escolhi pelo mesmo motivo dos outros dois, porque ele nos deixa convicto de que Deus certamente virá. E eu deixei 4 versículos aqui para destacar esse tema. O primeiro é que está lá em Abacuque 2:3. Abacuque 2:3 está escrito o seguinte. Abacuque é um livro bem pequenininho, um livro que está depois de Naum, que tem duas páginas. É um livro de Abacuque. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então Abacuque fala que Deus certamente virá e não tardará. Agora, em 1 Pedro, eu não vou abrir a Bíblia agora, porque eu posso perder muito tempo. Só que 1 Pedro, ou é 1 Pedro ou é 2 Pedro, 1 Pedro 3:9 está escrito assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, porque o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, não querendo que ninguém morra, mas que todos seguem a vida eterna, mas que todos tenham o arrependimento. E outro versículo é o que está lá em Hebreus 10:37, que Paulo diz assim, Hebreus 10:37, Paulo diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo
aquele que vem virá e não tardará. No mesmo ritmo que os outros, né? E dois que estão em Apocalipse também. Apocalipse 3:11, que está uma referência disso também. Venho sem demora, Deus falando, eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então conserva o que você tem aí, para que ninguém tome a tua coroa, que é a coroa da vida eterna, que teremos a vida eterna em Cristo Jesus. E ele diz, eis que venho sem demora. O mesmo é o que está em Apocalipse 22:12, que ele está escrito assim, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então são textos semelhantes, Apocalipse 3:11 e Apocalipse 22:12, que ele nos afirma que ele vem sem demora. Só que em 1 Pedro ele diz que não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém morra, que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E outro louvor, o último louvor que eu separei aqui, o meu louvor preferido também, o segundo preferido, é um louvor do CD Jovem, que é o louvor Estou em Paz. Se você for pesquisar no YouTube, pode estar aqui, pode cair o mundo, Estou em Paz. É o louvor do grupo CD Jovem. Segue aí. E tudo que ela traz, não temo futuro, pois tenho Deus comigo, pode cair o mundo, estou em paz. Esse louvor eu também escolhi pelo mesmo motivo de todos os outros. Ele é a conclusão que eu tiro de todos os outros 5 que eu estive falando aqui. Porque Paulo ele diz em uma parte, acho que lá em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo 3:12, ele disse que ele sofreu tanta coisa, e é verdade, Paulo ele foi apedrejado, Paulo ele foi picado por uma cobra, Paulo ele foi preso, Paulo ele foi perseguido em vários lugares, foi expulso de vários reinos. Então se você ver a trajetória de Paulo, como seguidor de Cristo, ele foi derrotado. Paulo ele foi derrotado a vida inteira dele como seguidor de Cristo, aqui na terra. E as pessoas julgam o que Paulo disse lá em Romanos 8:28, que Paulo diz assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas, então quem ama a Deus não pode sofrer. Só que se você for ver a trajetória de Paulo, ele só sofreu a vida toda dele. E o que Paulo queria dizer em Romanos 8:28 é porque todas as coisas cooperam. O que é cooperar? Cooperar é, por exemplo, se nós formos repreendidos, se nós sofrermos hoje, aprendemos com o que sofremos, então não vamos mais errar. Então isso está cooperando para o meu bem. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se eu estou sofrendo, é porque isso coopera para o meu bem no futuro. Jó é um exemplo muito forte disso, porque Jó, ele era seguidor de Cristo, ele era seguidor de Deus, e ele era firme, ele era um homem que era o mínimo de pecado, ele era o mínimo pecador aqui na terra. E ele foi o homem que mais sofreu também, porque Deus ele conhecia a capacidade de Jó, então ele permitiu que Jó sofresse, porque a sofrência de Jó cooperaria para o bem dele, e para a vida eterna dele e dos seus filhos também. Então, esse foi o vídeo de hoje. E para citar um último versículo, é o que está em Mateus 16, no versículo 33, que é um versículo que temos que ter de cor já na nossa mente. É o versículo que Cristo diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, tende bom ânimo. Se você está sofrendo, se você está tendo alguma coisa, alguma dificuldade, calamidade na sua vida, então tenha essa calamidade, mas de bom ânimo, sabendo que Cristo preparou o céu, uma eternidade para você na vida eterna. E esse foi o vídeo de hoje. Eu quero te convidar agora para fazer uma oração comigo. Feche seus olhos e vamos orar.
Papai do céu, eu te agradeço por o Senhor ter me capacitado a passar esse vídeo. Te agradeço por o Senhor ter nos disponibilizado esses louvores, porque cada vez eles nos converte, nos batiza a cada dia esses louvores. E te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Peço perdão por todos os nossos pecados e peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender deles e entender que nós temos algo que está preparado para nós, que é maior do que a nossa pequena tribulação que sofremos aqui na terra. E é isso que te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com seus amigos, com seus aliados e se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque ajuda muito no canal para que o YouTube entenda que estão sendo lançados bons conteúdos e divulgue para outros canais também. E esse foi o vídeo de hoje e o meu desejo então é que Deus esteja com todos nesses últimos tempos.